Boa noite a todos. Terminamos o encontro passado falando de algo verdadeiramente misterioso no plano da providência, quando Deus endurece o coração das pessoas. Por que é algo misterioso? Por que causa perplexidade no primeiro momento? Por causa do texto que nós vamos ver agora do livro do profeta Ezequiel. No capítulo 11, versículos de 19 a 20, nós temos a seguinte promessa do Senhor: eu lhes darei um só coração, e os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. A promessa do Senhor é de transformar o homem, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Ou seja, outrora o homem era endurecido para Deus, agora será dócil. Esse é o sentido. Mas o próprio Deus que promete isto, diz que vai endurecer o coração de Faraó. Na carta aos Romanos, vamos ver de novo, em Romanos capítulo 9, versículos de 17 a 18, daqui a pouco, ele usa de misericórdia com quem ele quer e endurece o coração que ele quer. Como é possível isso? É contraditório ou não? Ainda no livro do profeta Ezequiel, vamos ao capítulo 36, versículos de 25 a 27. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícias e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Mas a promessa é clara: tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porém, Deus endurece o coração do faraó. É contraditório ou não? A palavra de Deus não é contraditória. Deus não se contradiz. Então precisamos explicar isto. Voltemos um pouco a uma das citações que vimos no encontro passado. No livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 21, o Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração e ele não deixará partir o povo. É Deus quem promete endurecer o coração de Faraó. Vamos no mesmo livro ao capítulo 7, versículo 3. Deus dá uma nova ordem a Moisés para ele comparecer diante de Faraó e diz no versículo 3: mas eu endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Avante. Agora no capítulo 9, versículo 12. O Senhor endureceu o coração do Faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Que mistério é esse?
Um Deus que promete tirar o coração de pedra e em seu lugar colocar um coração de carne. Aqui está fazendo exatamente o contrário. Está endurecendo o coração do faraó. Pergunta importante: onde fica o livre-arbítrio? Mas antes dessa pergunta, é muito importante dizer, não é honesto afirmar, que porque Deus, atenção, a explicação vai vir daqui a pouco, porque Deus endurece o coração do faraó, então o faraó não é livre, portanto, sua atitude nem é meritória, nem é demeritória, porque Deus estaria forçando, violando o livre-arbítrio dessa criatura chamada faraó. Capítulo 9, versículo 12. O Senhor endureceu o coração do faraó. Pule agora para o capítulo 10, versículo 1. Lembrem-se que esses capítulos do livro do Êxodo descrevem as pragas do Egito. As pragas vão se sucedendo e Deus continua a endurecer o coração do faraó. Capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque lhe endureci o coração e o de sua gente, para manifestar os meus prodígios no meio deles. Reparem aqui que no versículo 1, nós já temos a finalidade desse endurecimento. E essa finalidade, lá na carta aos Romanos, ela vai aparecer. Quando Deus endurece, e reparem que aqui agora, nesse versículo, não é somente o coração do faraó que é endurecido por Deus, mas de todos os egípcios. Deus endurece o coração de uma nação inteira, de um povo inteiro, diríamos de um império inteiro. Impressionante. Por favor, versículo 20, nesse mesmo capítulo. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. É proposital. Deus endurecendo 1, 2, 3, várias vezes. Que mistério é esse? Ainda no versículo 27, quando vem as trevas, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. Mas ainda tem no capítulo 11, versículo 10, Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu os israelitas partirem de sua terra. Verdadeiramente isso é um mistério. Na providência divina, no seu desígnio insondável, Deus, por vezes, endurece o coração das pessoas. Ao invés de convertê-las, elas continuam empedernidas no seu pecado. Que mistério é esse? Aqui o estudo sobre a providência divina fica mais surpreendente. No mesmo livro do Êxodo, nós temos não apenas Deus endurecendo o coração do faraó, mas o próprio faraó se endurecendo. Agora nós vamos ver passagens em que o próprio faraó, não Deus, endurece por sua própria vontade. Veja, por favor, Êxodo capítulo 7, de 13 a 14. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó e ele não quis ouvi-los. Repare que aqui agora o autor do verbo não é Deus, é o próprio faraó. O verbo está na voz passiva. Endureceu-se o coração. Não foi Deus quem endureceu. O coração de faraó endureceu-se. Veja o versículo 14. O Senhor disse a Moisés: o faraó endureceu o coração. Ele se obstina e não quer deixar partir o povo. Interessante.
Em algumas passagens é Deus, em outras passagens é o próprio Faraó. Pule agora para o versículo 22 desse mesmo capítulo. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do Faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. É o próprio Faraó quem se obstina, não Deus. Pule agora para o capítulo 8, versículo 15. Mas, vendo o Faraó que havia descanso, endureceu o coração, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Pule agora para o capítulo 9, versículos 7 e depois outros dois. Versículo 7, Êxodo 9, versículo 7. Tendo o Faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do Faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. Pule agora, nesse mesmo capítulo, para os versículos 34 e 35. Vendo o Faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do Faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Aqui nós temos uma coisa interessante no versículo 34, a relação entre continuidade no pecado e endurecimento do coração. É óbvio, se você reitera um comportamento pecaminoso, qual é a tendência? A tendência é você se obstinar, é você se viciar, é você se acostumar à prática do pecado. E quanto mais você o pratica, mais longe você fica de Deus, mais endurecido vai ficando o coração. Todos nós sabemos o efeito nefasto que um vício provoca, qualquer vício, provoca no organismo, a dependência. Ele vai se fragilizando, vai se tornando cada vez mais necessitado, carente, dependente daquele estímulo, seja álcool, seja droga, seja qualquer coisa, não é? E isso vai debilitando a liberdade, vai tornando a pessoa carente, sequiosa, necessitada daquela coisa, e aí se pode falar de um mergulho numa realidade que pode ser trágica, que pode trazer consequências terríveis, funestas na vida de uma pessoa. Continuou a pecar, onde está? Versículo 34, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e sua gente. Então nós temos aqui uma prática coletiva, nós temos aqui muitos corações endurecidos, porque muitos corações que continuam a pecar. Bem, então, sintetizando esse episódio das 10 pragas, nós temos o Faraó e o povo, objetos do desejo, da vontade deliberada de Deus de endurecer o coração. Não apenas Deus endurece, como eles se endurecem. Então fica a pergunta: e onde fica o livre-arbítrio? Se Deus toma a iniciativa de endurecer o coração de uma pessoa, onde fica o livre-arbítrio dela? Onde fica a capacidade de ela decidir se peca ou não peca? Já que existe, ou existiria, uma força poderosa de Deus que leva alguém a praticar o pecado e a endurecer o seu coração. Mas verdadeiramente é assim? A pergunta está realmente colocada? Ou o endurecimento do coração de Faraó tem um outro significado quando o agente é Deus?
Então somos obrigados agora a voltar a Romanos capítulo 9, versículos de 17 a 18, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo tem algo surpreendente a nos dizer. De 14, vamos de 14 a 18. De 14 a 18. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, diz a Escritura ao Faraó. Esse versículo 17 é muito importante para compreendermos o endurecimento da parte de Deus. Todos juntos. Por isso, diz a Escritura ao Faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. O versículo 18 certamente deve estar despertando em vocês uma perguntinha muito inteligente. Então quer dizer que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Então quer dizer que ele tem os seus queridinhos para quem usa de misericórdia e os desgraçadões para quem ele se digna a endurecer os corações? Então é assim? Não, não é assim. Então será preciso, depois desses 2 versículos, explicar qual o sentido do endurecimento do coração da parte de Deus. De qualquer maneira, já temos uma indicação no versículo 17, como eu disse. Deus suscita Faraó para endurecer o seu coração, para mostrar nele o poder de Deus, para que essa manifestação seja mais grandiosa. Deus vai permitir que o coração de Faraó endureça-se por um certo tempo. Deus, que tem todo o poder de amolecer o coração de quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Nós sabemos que o endurecimento do coração da parte de Deus também é expressão de misericórdia, porque não há contradição em Deus entre uma qualidade e outra qualidade. As qualidades em Deus, bondade, justiça, misericórdia, compaixão, paciência, ternura, qualquer adjetivo que você venha a aplicar a Deus, eles não se contradizem. Na convivência humana, você pode pegar 2 qualidades que, dependendo do contexto, elas podem ser incompatíveis, elas podem ser inconciliáveis. Pensemos no mundo do direito: justiça e misericórdia. Aliás, misericórdia não é nenhuma categoria utilizada no direito, que eu saiba, não aparece misericórdia, compaixão, etc. Bem, mas em Deus não há contradição entre justiça e misericórdia, porque a misericórdia de Deus é justa e a justiça de Deus é misericordiosa. É o acento da misericórdia é o miserável. O acento da justiça é o rigor de Deus, que não pode compactuar com o pecado. Muito bem. Então é nesse sentido que misericórdia, que Deus utiliza a quem ele quer, e endurecimento, que não contradiz a misericórdia, é um ato que reforça, que denota mais o aspecto da justiça. Endurecimento significa, por enquanto, o coração não está brando, o coração não abrandou, o coração não amoleceu, continua duro na queda, continua implacável, continua fechado, continua obstruído, continua inacessível a qualquer ação de Deus. Bem, chegou então a hora de começar a explicar qual o significado
dessa expressão. Explicando exatamente esse versículo de Romanos 9, versículo 18, nós temos aqui Santo Agostinho, que na sua obra A Predestinação dos Santos, no seu capítulo 8, parágrafo 14, diz Santo Agostinho, na verdade são duas obras, são duas passagens, e vamos então pedir a ajuda dele para nós compreendermos. Diz ele, nessa obra já citada: por que não ensina a todos para que venham a Jesus Cristo? Não ensina a todos, senão porque aos que ele ensina, por sua misericórdia os ensina, e aos que não ensina, por sua justiça não os ensina. Lembrem-se, ele aqui se refere à famosa passagem de Mateus capítulo 13. Lembram da explicação da parábola do semeador? Para nós compreendermos esse texto, vamos a Mateus 13, por favor. Mateus 13, de 10 a 15. Qual é o contexto? Jesus, durante toda a sua vida pública, vivia cercado de pessoas. Não podia deixar de ser. Só que entre essas pessoas havia bem intencionadas e havia pessoas mal intencionadas. Havia pessoas, se quisermos usar outras expressões parecidas, mas com termos diferentes, pessoas de coração mole e pessoas de coração duro. A pedagogia do misericordioso Jesus, para uns é uma, para outros é outra. Vou dar um exemplo. Um professora, dedicadíssima, competentíssima dentro da sala de aula, diante de alunos interessadíssimos, bem comportados e assim por diante. A pedagogia é uma. Já outra sala de aula, com alunos bagunceiros, preguiçosos, barulhentos, que não querem nada com a vida. A pedagogia tem que ser outra. A maneira de tratá-los tem que ser outra. Dito isso, vamos ao texto. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós, atenção, a vós, a vocês, é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vocês têm disposição, vocês têm boa vontade, vocês são acessíveis, eles não. Vejam o que é pedagogia. Ao que tem, se lhe dá e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os cure. Ou seja, são duas pedagogias diferentes. Deus não muda, mas o imutável Deus se dirige com uma pedagogia própria àqueles alunos para curá-los. Se eles tivessem a mesma disponibilidade de vocês, eu falaria para eles como eu falo para vocês. Eu falo para vocês, eu explico para vocês, vocês entendem, porque vocês têm docilidade de coração. E, portanto, a pedagogia é uma. Mas diante de corações duros, eles não podem entender, não convém que entendam, para que o seu coração fique endurecido, empedernido, e eu os cure. Vejam, que a finalidade é a cura. Olha o finalzinho: e eu os cure, e eu os sare. Há determinadas enfermidades que não convém que sejam curadas agora, que não convém que a cirurgia aconteça agora.
É preciso esperar um pouco mais. Há determinadas pessoas, Deus sabe, a conversão não convém que seja agora tão rápida, porque é preciso que o meu misterioso plano faça realmente uma obra completa, perfeita, nesse coração de pedra. E Deus sabe que esse duro na queda precisa ainda de uns certos burilamentos, de uns certos sofrimentos, de dar muitos murros em ponta de faca, se frustrar, meter a cabeça, sofrer, experimentar muitas dores. Não, por favor, não é vingança, não é pirraça. A natureza humana, às vezes, ela se encontra em tal estado, em tal situação, em tal circunstância, que Deus Todo-Poderoso pondera. Ele sabe, para cada grupo, para cada circunstância, para cada povo, para cada lugar, para cada pessoa, tomada individualmente ou em conjunto com outras, o grau de procrastinação do começo do processo da conversão dessas pessoas. E temos muitos exemplos clássicos. Certamente Santa Mônica, lá no céu, se Deus permitiu, ou permite, ou venha permitir que ela escute o que eu estou dizendo, ela vai dizer, mas é verdade, eu conheço isso de cadeira. Foram 26 anos para que Deus Todo-Poderoso convertesse o meu filho, Agostinho, duro na queda. Sim, Deus ouviu a oração dela, mas no seu plano misterioso disse, não é ainda o momento. Mas ela confiou e continuou rezando. E francamente, 26 anos de uma vida dedicados ao choro e lágrimas para a conversão do seu filho. Agora vocês multipliquem isso para uma nação. Pensemos, para não citar outras, o bloco comunista. Pensemos no nazismo. Pensemos em todas, sem exceção, por favor, todas as manifestações monstruosas, escabrosas, de terríveis injustiças, que se procrastinaram por decênios, talvez por séculos, e ruíram o livro do Apocalipse. Caiu, Babilônia, a grande morada de demônios, etc. Já a partir do capítulo 17, nós já estudamos, passamos 2 anos e meio aqui estudando o Apocalipse, versículo por versículo, o misterioso plano de Deus, que se digna endurecer. Vimos Faraó e todo o seu povo. Um mistério que desafia realmente a nossa fé. Cremos na providência divina. E olhando para determinados lugares do mundo, onde o Evangelho é simplesmente proscrito, onde não se pode falar do nome de Jesus, onde os cristãos são vítimas de um ódio insano. Meu Deus, corações endurecidos. Quanto tempo ainda? Quanto tempo iremos esperar para uma abertura, para o respeito à dignidade da pessoa humana, a garantia da liberdade religiosa, onde todos possam crer naquilo que bem entenderem, incluídos os cristãos? Um mistério, verdadeiramente um mistério. Pois bem, então Santo Agostinho diz, comentando Mateus 13, porque não ensina a todos para que venham a Jesus Cristo, senão porque aos que ensina, por sua misericórdia os ensina, e aos que não ensina, por sua justiça não os ensina. Agora de novo Santo Agostinho, mas em outra obra, sobre a graça e o livre-arbítrio. Diz ele, quando, pois, vocês ouvirem que diz o Senhor, eu, o Senhor, seduzo aquele profeta, e o que diz o apóstolo, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece, entendam no permitir que aquele seja seduzido ou endurecido.
Entendam, digo, por seus méritos maus, como no compadecer-se do outro, deveis entender a graça de Deus, que não faz o mal pelo mal, mas o bem pelo mal. E isto confessai-o fiel e indubitavelmente. Isso no capítulo 23, parágrafo 45. Portanto, quando Deus endurece o coração, Ele permite que a maldade que alojou-se no coração por exclusiva responsabilidade do livre-arbítrio dessa pessoa, Ele permite, e isso a Escritura chama de endurecer. Agora, vamos ao comentário de Êxodo, capítulo 4, versículo 21. São Cesário, bispo de Arles, na Gália, atual França, no seu sermão 101. São Cesário diz nesse texto, sermão 101, parágrafo 4, uma coisa muito bonita e ajuda bastante a gente a entender esse endurecimento. Prestem atenção. Diz ele: que ninguém se atreva a censurar ou acusar a justiça de Deus, fazendo coro com os pagãos ou com os maniqueus. Maniqueus são uma categoria de hereges. O seu heresiarca era Mani. Esteja firmemente persuadido de que não foi a violência de Deus, ou seja, a causa do endurecimento do coração do faraó. Não foi a violência de Deus, mas a própria iniquidade e uma soberba indomável, o que endureceu tantas vezes o faraó contra as ordens de Deus. Então, o que significa o que Deus disse, endurecerei seu coração? Senão que, quando eu retirar a minha graça, quando eu lhe retirar a minha graça, sua própria malícia o endurecerá. Isto é, eu quero ajudar você, já que você não me quer, já que você não aceita a minha ajuda, não aceita a minha graça, eu respeito. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho tinha tudo em casa. Ele livremente disse, dá-me a parte da herança que me cabe. E partiu. E Deus permitiu. E Deus respeitou. Muito bem, mas voltemos a São Cesário. Para que o entendais mais claro, repare que coisa bonita. Olha que imagem simples para a gente entender o que significa o endurecimento de Deus. Isto é, quando Deus endurece o coração de uma pessoa. Que exemplo simples. Para que vocês entendam mais claro, eu vou propor à vossa caridade um exemplo de coisas conhecidas. Da mesma forma que quantas vezes se gela a água por um frio intenso e o sol a derrete, a liquefaz. E ao pôr-se o sol, ao esconder-se o sol outra vez, ela se gela. Também a caridade de muitos se esfria com a frieza do pecado e se endurece como o gelo. Porém, quando o calor da divina misericórdia se projeta sobre eles, acende-se de novo. Interessante. Bem, para ilustrar o que nós estamos falando, vamos agora ao capítulo 1 da Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1. Versículos de 18 a 24. O que nos interessa está no versículo 24. Para nós entendermos o que significa Deus endureceu. Mas é preciso que a gente veja o desenrolar do raciocínio, porque o contexto ajuda bastante a gente a entender o que significa Deus endureceu o coração daquela pessoa. Muito bem. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade
e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homens corruptível, de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Agora vem o que interessa. Por isso, Deus os entregou aos desejos do seu coração, dos seus corações, a imundícia, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. E aí segue. Por isso Deus os entregou. O que significa Deus os entregou? Eles, versículo 24, Deus os entregou. Versículo 26, Deus os entregou. Vocês querem assim. Eu sou o Deus de misericórdia, eu sou o Deus de ternura. Eu quero habitar no coração de vocês, eu quero ser o auxílio, eu quero acumular de bênçãos vocês. Eu quero auxiliá-los, eu quero salvá-los, eu quero protegê-los, eu quero defendê-los, eu quero amá-los. Mas vocês não me querem. Por isso eu os entrego, isto é, eu respeito a decisão de vocês. Deus os entregou. O entregar significa, bem, se é assim que vocês querem. O que foi que Jesus Cristo disse a Judas Iscariotes, em plena celebração da Eucaristia, quando o demônio entrou no seu coração? O que você tem a fazer, faça depressa. Ou seja, aqui se pode dizer, Jesus Cristo entregou Judas Iscariotes ao demônio. Mas vejam, o demônio entrou no coração de Judas, mas com o consentimento de Judas. Foi Judas quem quis, e nosso Senhor Jesus Cristo entregou, isto é, o que você tem a fazer, faça depressa. Jesus não quis, Jesus não empurrou o demônio para entrar no coração de Judas, foi uma livre iniciativa de Judas. O demônio não entra no coração de ninguém sem o conhecimento de tal pessoa, o consentimento de tal pessoa. É nesse sentido que se fala de entregou, ou em Deus endureceu. Agora vamos a uma citação mais ou menos longa de um grande autor chamado Orígenes. Orígenes viveu em Alexandria, no Egito. Escreveu muitas obras. Uma delas, o Tratado sobre os Princípios. Obra esta que, aliás, faz parte dessa coleção da capa verde, chamada Patrística. Muito bem. Orígenes, em 3 parágrafos desta obra que vocês têm, diz coisas belíssimas sobre o endurecimento do coração quando o autor é Deus. Porque Deus endurece o coração das pessoas às vezes. Como entender? Deus está endurecendo este coração. Não é no sentido que os desavisados pensam, como se Deus se comprazesse, como se Deus sentisse um prazer de impedir uma pessoa de se arrepender, como se ele fosse o obstáculo para que o homem saísse do pecado, como se Deus sentisse alegria, como se Deus, você não vai se arrepender porque eu não quero que você se arrependa. Não é este o sentido. É um texto um pouco longo, mas eu acredito que ele vai ser elucidativo
Para nós compreendermos, eu terminei o encontro passado dizendo, depois da aula de hoje e da próxima, algumas pessoas, talvez pela primeira vez na vida, abrirão os olhos e vão rezar dizendo, olha, fulano, por favor, reze para que tal pessoa continue com o coração duro. Normalmente a gente não faz esse pedido, não faz? Não. Mas às vezes será preciso. Não pelo desejo de condená-la, mas exatamente por amá-la. Exatamente por amá-la. Como é possível você pedir a Deus que endureça o coração de uma pessoa por amor a essa pessoa? No mesmo sentido de Mateus capítulo 13. Vocês se lembram? Vamos voltar. É preciso memorizar. É preciso memorizar. Mateus capítulo 13. Versículos de 13 a 15. Vejam, nem sempre será fácil a gente descobrir que tal pessoa está nessa situação. Vai depender muito da conjunção de uma série de fatores para que nós possamos dizer, meu Deus, eu te peço, não converta aquela pessoa agora não. Agora não. Vá deixando essa pessoa endurecida. Vá endurecendo o coração dessa pessoa. Mas, Dom José, isso é revolucionário. Bom, revolucionário era, porque você não conhecia. Mas agora que você conhece, não é mais revolucionário. Vejam, não é qualquer pessoa. Se a pessoa se adequar, se a pessoa estiver na mesma condição dos ouvintes de Jesus, quando ele pronunciou essas palavras, aí sim. De novo, bem devagar. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. É uma outra pedagogia do Deus que sara, do Deus que cura. Vamos curar, mas não agora. Porque a cura, para ser de verdade, precisa ainda de um tempo. É preciso que esse paciente continue com o coração duro, não entenda nada, não veja nada, não compreenda nada, tenha má fé para com as coisas de Deus, seja recalcitrante, dê coice em todo mundo, experimente a solidão, o ostracismo, para que nessa pedagogia eu os sare. Então, vejam, diante disso, não tem nada de surpreendente você rezar a Deus, pedindo a Ele que endureça o coração de determinada pessoa. Pelo menos por um certo tempo. Pois não convém que essa pessoa, agora, vendo, enxergue. Ouvindo, escute. E entrando no quengo, entenda. Não convém. Para que ela experimente exatamente a dureza, a recalcitrância, a rebeldia, a rejeição, a maldade, a má fé, quaisquer expressões que vocês queiram colocar, e eu os sare. Vou sarar, mas não agora, porque a pedagogia para esse duro na queda é outra. É outra. Muito bem. Então agora vamos a Orígenes. Vejamos o que ele diz. O contexto é sempre o coração endurecido de Faraó. São 3 parágrafos. 8, 9, 10, 11. Não, 4 parágrafos. 4 parágrafos. Diz Orígenes, na sua obra, Tratado sobre os Princípios. Vamos começar pelo que se diz a respeito do Faraó e de Deus que o endurece, para impedi-lo de deixar partir o povo.
Examinaremos ao mesmo tempo esta palavra do apóstolo: terá piedade de quem ele quer e endurecerá quem ele quer. Romanos 9,18, que nós já vimos. Examinemos o que dizem alguns heterodoxos, ou seja, alguns hereges. Eles se servem desses textos para quase suprimir o livre-arbítrio, argumentando que há naturezas perdidas, incapazes de salvação, e outras que estão salvas e são incapazes de se perder. Dizem eles que o faraó era de uma natureza perdida e endureceu por causa disso, porque Deus tem piedade dos espirituais e endurece os terrestres. Perguntamos se o faraó era de natureza terrestre. Quando responderem, lhes diremos que aquele que tem uma natureza terrestre desobedece totalmente a Deus. Se desobedece, que necessidade existe de endurecer o seu coração? E isso não apenas uma, mas várias vezes. Mas, se lhe era possível ser persuadido, teria sido de fato persuadido, como se não fosse terrestre, porque fora convencido pelos prodígios e sinais. Porém, Deus precisava da repetição da desobediência dele para manifestar suas maravilhas em vista da salvação de muitos. Por essa razão, Deus endureceu o coração dele. Interessante. Para que o poder de Deus se manifeste e seja mais conhecido, Ele permite que uma pessoa que obstaculiza o plano de Deus resista a Ele, para que o poder de Deus se manifeste com maior intensidade. E de fato faz sentido. Quantas pragas Deus precisou mandar para o Egito, portentos grandiosos, diante do endurecimento do coração de Faraó? 10 pragas. Se o Faraó se arrependesse logo na primeira praga, não haveria 10 pragas. Portanto, até do endurecimento do coração de uma pessoa, Deus sabe tirar um bem maior. Romanos 8:28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Muito bem, continua. Esta é a primeira resposta a dar-lhes para refutar o que eles supõem, que a natureza do faraó era perdida. É preciso dizer-lhes a mesma coisa a respeito das palavras do apóstolo São Paulo, né? Que diz: Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. O que é que Deus endurece? Os perdidos? Mas o que lhes aconteceria se não tivessem sido endurecidos? Ou eles serão certamente salvos como se não tivessem uma natureza perdida? De quem é que Deus tem piedade? Não é daqueles que serão salvos? E que necessidade teriam eles de uma segunda misericórdia se tivessem sido criados desde o princípio como devendo ser salvos e devendo, pela sua natureza, estar na completa bem-aventurança? Se não for assim, se receberem a perdição caso não forem objeto de misericórdia, Deus terá piedade deles para que não recebam o que os espera, a perdição, e cheguem ao lugar dos que são salvos. É isso que podemos lhes responder. Eu considero esse parágrafo muito rico, mas tem mais riqueza. Vamos agora ao parágrafo 9. Pode-se objetar aqueles que pensam ter compreendido a palavra endureceu, o que se segue. Que é que Deus fez para lhes endurecer o coração? E com que objetivo procedeu assim? Examinem, pois, a noção de Deus, que, segundo a sã doutrina, é justo e bom. Mas se não a aceitam, conceda-se-lhes, por enquanto, que Ele é somente justo. Eles que nos mostrem, os hereges, né? Eles que nos mostrem como é que aquele que é justo e bom, ou somente justo, pode parecer que agiu com justiça ao endurecer o coração daquele que morrerá, porque endureceu. E como é que aquele que é justo pode ser causa de perdição e desobediência ao castigar aqueles que endureceu e constrangeu a desobediência? Por que é que ele critica o faraó nestes termos?
tu que não queres deixar partir o meu povo, eis que eu vou ferir todos os primogênitos do Egito e o teu primogênito, e tudo mais que, segundo a Escritura, Deus disse ao faraó por intermédio de Moisés. É preciso que aquele que acredita que as Escrituras são verdadeiras e que Deus é justo, lute, se é sábio, para mostrar como compreender claramente que Deus é justo ao proferir tais palavras. Porque se alguém se colocar como acusador e de cabeça erguida afirmar que o Criador é mau, teremos de lhe responder com outras razões. O que mais interessa no raciocínio dele está no parágrafo 11. Vamos agora ao parágrafo 10, porque tem uma coisa muito bonita, que é importante para a gente compreender. O mais bonito está no último parágrafo. Mas, como eles dizem que o consideram justo, e para nós ele é justo e bom ao mesmo tempo, examinemos como é que aquele que é justo e bom endurecia o coração do faraó. Vejamos se a partir de um exemplo que o apóstolo utilizou na carta aos Hebreus, podemos mostrar como é que numa mesma ação, reparem, numa mesma ação, Deus tem misericórdia de um e endurece o outro, não com o propósito de endurecê-lo, mas com a boa intenção que tem, por efeito, endurecer por causa do substrato de malícia que constitui o mal que está neles. E é por isso que se diz que ele endurece o que está endurecido. Agora, belíssima a exposição tirada da carta aos Hebreus, capítulo 6, de 7 a 8. Diz ele que a terra que bebeu a chuva, que caiu sobre ela, e produz uma erva útil àqueles para os quais foi cultivada, recebe a bênção de Deus. Se ela produz espinhos e cardos, é rejeitada e está próxima da maldição, destinada a ser queimada. O parágrafo 11 será bem entendido se vocês compreenderem essa citação de Hebreus. A chuva cai. Agora, dependendo da terra onde ela cai, ela vai produzir frutos bons ou então espinhos. Mas a chuva é a mesma. Atenção. Há, pois, uma única ação, a da chuva. A partir dessa única ação, que é a da chuva, a terra cultivada produz frutos. E a que não é cuidada e é estéril, produz espinhos. Podia parecer uma calúnia colocar na boca daquele que faz chover as seguintes palavras: fui eu quem produziu os frutos e os espinhos que estão na terra. Mas se é injurioso, contudo, é verdadeiro. Pois se não houvesse chuva, não teria havido frutos nem espinhos. Porém, se ela cai no tempo desejado e com medida, uns e outros serão produzidos. Com efeito, quando ela produz espinhos e cardos, a terra bebeu a chuva que caiu sobre ela, é desprezada e fica próxima da maldição. O benefício da chuva caiu, portanto, na terra pior. E como o solo estava descuidado e inculto, produziu espinhos e cardos. Assim, portanto, os prodígios... Olha o arremate dele, olha o arremate dele. Assim, portanto, os prodígios realizados por Deus são como a chuva. As diversas vontades dos homens são como a terra cultivada e a negligenciada, sendo pela sua natureza única, como uma só terra. Eu acho que praticamente está explicado o parágrafo 11, que é o último, e vamos lê-lo agora, concluindo a nossa aula. É como se o sol tomasse a palavra e dissesse: eu torno líquido e eu seco, quando líquido é fazer e secar são estados contrários. Contudo, ele não mentiria por causa da base comum, pois o mesmo calor que torna líquida a cera é o que seca a lama. Assim, a mesma ação que se produziu por meio de Moisés revelou o endurecimento do faraó por causa de sua maldade.
e a docilidade dos egípcios que se tinham misturado com os hebreus e partiam de viagem com eles. E o que está escrito, que pouco a pouco o coração do faraó se suavizou a ponto de dizer: não ireis longe, caminhareis 3 dias e deixareis vossas mulheres. E todas as outras palavras que ele disse, entregando-se pouco a pouco aos prodígios, mostram que os milagres agiam sobre ele, mas sem o levar a decidir tudo. Isso não teria acontecido se a frase endurecerei o coração do faraó tivesse sido cumprida por Deus no sentido que entende a maioria. E agora vem um exemplo muito sugestivo do tempo dele. Não é despropositado explicar tais palavras a partir do uso comum da linguagem. Muitas vezes, os bons patrões dizem aos criados mal acostumados pela sua bondade e paciência: fui eu que te tornei mal. E sou a causa dos teus erros. É preciso compreender o modo habitual e a força do que se diz e não caluniar por meio de uma interpretação errada o que quer dizer essa palavra. Realmente Paulo, que examinou essas coisas claramente, diz ao pecador: tu desprezas a riqueza de sua bondade, da sua paciência e da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz à penitência. Conforme a dureza e a impenitência do teu coração, acumulas para ti a cólera no dia da cólera e da revelação e do justo juízo de Deus. Romanos 2, de 4 a 5. O que o apóstolo diz ao pecador, que seja dito ao faraó, pode-se pensar que se refere a ele de uma maneira perfeitamente adaptada, pois segundo a dureza e a impenitência do seu coração, ele acumula para si mesmo a cólera. Tal dureza não seria assim revelada, nem seria tão manifesta, se os milagres não tivessem sido realizados, ou mesmo, no caso de terem sido realizados, se não tivessem sido tão numerosos e tão grandes. Foi longo, foi demorado, mas no meu entendimento, uma explicação muito satisfatória. Eu penso que Orígenes aqui esgotou o assunto. Foi claro, foi profundo, utilizou imagens da própria experiência para mostrar o que significa eu endurecerei o coração do faraó. Desejo a todos uma abençoada semana. No próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos entrar em outro assunto, não mais o do endurecimento do coração, mas quando Deus suscita no coração de uma pessoa um espírito maligno. Deus suscita um espírito maligno para que alguém prejudique outra pessoa. Quando Deus suscita um espírito de mentira para que alguém minta. Ah, Dom José, eu vou ter um ataque do coração. O que é que o senhor está dizendo? Que o Deus cheio de bondade suscita um espírito maligno para que o espírito maligno entre no coração de uma pessoa e ataque outra e prejudique outra? Sim. O que significa isso? Aguarde, que não posso explicar agora. Quando é que Deus suscita um espírito de mentira? Ele que disse que quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio. Como é que Deus pode suscitar uma pessoa, instigar uma pessoa a dizer uma mentira? A providência divina, às vezes, permite que isso aconteça na nossa vida. Um plano misterioso de Deus que permite que alguém nos ataque, que alguém lance seus dardos inflamados, e isso por uma permissão misteriosa de Deus. Esse vai ser o assunto do sábado que vem. Não percam. Boa semana, até sábado que vem, se Deus quiser.